chegou a hora de falarmos sobre os fármacos usados como imunomoduladores. A primeira classe que iremos falar são os imunossupressores. Uma das grandes indicações dos imunossupressores é no transplante de órgãos. E aqui nessa imagem nós podemos ver diversos tipos de transplante de órgãos. Nós temos órgãos que são transplantados, como coração, como fígado, como pâncreas, medula, osso, córnea, traqueia, pulmão, rim, pele e intestino delgado. São vários tipos de transplante de órgãos que podem ser feitos. Nessa imagem nós temos o primeiro transplante realizado no mundo e o primeiro transplante realizado no Brasil. Mas a informação que eu quero trazer para vocês é a sobrevida do paciente. Vejam que muitos deles nós temos a sobrevida, por exemplo, o transplante de coração, a sobrevida do paciente era de 70% na década de 80 e subiu para 80% nos dias atuais. Isso se deve à melhora da tecnologia dos imunossupressores, o que fez com que os pacientes tolerassem mais o órgão exógeno que foi transplantado no paciente. Em alguns casos, como por exemplo a medula óssea, a sobrevida do paciente passou de 30% para aproximadamente 95% em alguns casos. Nesses dois gráficos, nós estamos avaliando também a sobrevida do paciente após o transplante. No gráfico à esquerda, nós temos o risco de morte. A linha tracejada marcando o número 1 significa que não há risco nenhum. Então, a ideia é que o paciente ele passe para baixo dessa linha, que o risco de morte dele seja igual ou menor comparado a se ele não tivesse feito o transplante. Então, notem que logo depois do transplante, o risco de morte é de aproximadamente 2,84 vezes maior para o paciente transplantado. Esse estudo ele foi feito no final da década de 90 e utilizou 23.275 pacientes. Mas o mais importante desse gráfico é que a curva só consegue ultrapassar o eixo da normalidade aproximadamente 150 dias depois do transplante. Ou seja, do dia 0 do transplante até mais ou menos 5 meses após o transplante, o paciente apresenta um risco maior de morte do que se não tivesse feito o transplante. No outro gráfico, no gráfico da direita, nós temos a cronologia dos eventos que acontecem a partir do transplante renal. Podemos observar aí que realmente o risco iminente de alguma complicação é de aproximadamente 5 a 6 meses. Podemos observar nesse gráfico que o risco maior logo após o transplante é a rejeição aguda, que vai do dia do transplante até aproximadamente 45 dias. E observem nesse gráfico que o risco de rejeição é de aproximadamente 50% dos pacientes, ou seja, praticamente metade dos pacientes vão sofrer alguma rejeição aguda. A segunda complicação mais frequente são as infecções virais, que atingem ali aproximadamente 30 a 35% dos pacientes e acontecem em até 3 meses. Depois disso, nós temos diabetes mellitus, também que é uma complicação bastante comum. Podem chegar até 20% dos pacientes transplantados renais, que atinge seu pico por volta de 3 a 6 meses após o transplante. Aqui nesse gráfico nós podemos observar a cronologia do índice de sobrevivência em 5 anos antes da introdução de um importante imunossupressor utilizado para transplante cardíaco, que é a ciclosporina. Então, entre o final da década de 60 e o final da década de 70, nós tínhamos um índice de sobrevivência em 5 anos para pacientes transplantados cardíacos de aproximadamente 40%. Esse índice subiu na década de 80 para 50%, indo até 1983 com esse mesmo índice. 1983 foi quando foi introduzido na clínica a ciclosporina, um imunossupressor bastante utilizado nos transplantes cardíacos. A partir de então, nós temos um aumento substancial do índice de sobrevivência em 5 anos para transplantados cardíacos, que chegou em meados dos anos 90 aproximadamente 80%.
mostrando a grande importância do uso clínico dos imunossupressores nos pacientes transplantados. Nesse slide, nós podemos observar dois gráficos mostrando a evolução dos imunossupressores. A ciclosporina e a azatioprina são dois imunossupressores bastante antigos, bastante inespecíficos também. E com a evolução gradual da tecnologia e do entendimento sobre os imunossupressores, eles estão sendo paulatinamente substituídos por imunossupressores mais modernos, mais específicos, com menores índices de reações adversas e mais eficientes. Então, observem que em 1993, praticamente 100% dos pacientes utilizavam ciclosporina, mas o tacrolimus começou a ser utilizado paulatinamente em maiores quantidades, mais frequentemente, e aproximadamente no início dos anos 2000, o tacrolimus ultrapassou em números o uso da ciclosporina. No gráfico de baixo, nós temos um comportamento semelhante com a azatioprina e com micofenolato. A azatioprina também é um imunossupressor mais antigo, era utilizado em praticamente 100% dos pacientes em 1993, mas em meados dos anos 90 ele foi ultrapassado pelo uso pelo micofenolato, que é um imunossupressor muito mais moderno, mais específico e que produz menor índice de reação adversa. Então, o uso de imunossupressores é muito útil, é bastante utilizado nos transplantes. A imunossupressão ela pode ser pré ou ela pode ser pós-operatória, e o uso dos imunossupressores é importante para evitar a rejeição do órgão recém-transplantado. E o objetivo do uso desses fármacos é reduzir a imunidade a partir da diminuição da proliferação ou da ativação linfocitária. Entretanto, como os imunossupressores eles afetam as células do sistema imune, podem produzir complicações a longo termo, como, por exemplo, o risco de cancro, de hipertensão e também de metabolismo ósseo. A imunossupressão ela pode ser dividida em terapia imunossupressora geral, ao utilizar ciclosporina, azatioprina, corticoides ou irradiação linfocitária. Os mecanismos são gerais para praticamente todas as células. Mas a imunossupressão também pode ser específica, quando se utiliza, por exemplo, anticorpos contra células T, ou anticorpos contra alguma citocina, ou bloqueadores de coestimulação. Aí nós estaremos bloqueando um mecanismo específico da imunidade. As 4 principais classes de imunossupressores são os inibidores da calcineurina, os principais representantes a ciclosporina e o tacrolimus, os glicocorticoides, prednisona e prednisolona, as drogas citotóxicas, como a azatioprina, o micofenolato e a ciclofosfamida, e os anticorpos, principalmente anti-CD3, anti-CD25 e o anti-TNF-alfa. Abordaremos cada uma dessas classes e seus representantes nessa videoaula. São 2 as principais indicações clínicas para o uso de imunossupressores. Primeiro, transplante de órgãos, como nós vimos, vai diminuir a imunidade, consequentemente o receptor irá tolerar o órgão que foi doado a ele. E a segunda indicação é no tratamento de desordens autoimunes. Quando o organismo ele monta uma resposta contra o próprio tecido, o uso de imunossupressores também vai ser bastante útil. Quais os principais fatores limitantes do uso de imunossupressores? Um dos principais fatores limitantes é que na fase primária a resposta imune ela é mais facilmente suprimida do que nas fases secundárias. No início, o sistema imune responde bastante à ação dos imunossupressores, mas essa ação tem data de validade, ou seja, na fase secundária da resposta imune, muito dificilmente o mesmo imunossupressor consegue um efeito farmacológico duradouro. E um segundo fator limitante é que os imunossupressores eles não possuem a mesma eficácia em todas as respostas imunes. Também uma outra característica dos imunossupressores são graves riscos de efeitos colaterais. Risco aumentado de infecções de todos os tipos, já que eles vão reduzir a atividade do sistema imune. Risco de infecções por bactérias, por fungos, por vírus ou micro-organismos oportunistas. Também risco aumentado de desenvolvimento de linfomas e células malignas. E para minimizar esses efeitos adversos, para diminuir principalmente a dose dos imunossupressores,
imunossupressores e, consequentemente, a sua toxicidade, muitas vezes são usados associações de imunossupressores. Cada um deles, com a dosagem menor, vai produzir um efeito, uma eficácia semelhante, mas com uma toxicidade menor. Chegou a hora de falarmos sobre os fármacos usados como imunossupressores. A primeira categoria são os inibidores da calcineurina, representantes a ciclosporina e também o tacrolimus. Nessa figura estamos vendo que o MHC, da célula apresentadora de antígeno, está ligada ao antígeno, ou seja, ela está apresentando o antígeno ao linfócito T. Nós estamos vendo a membrana plasmática do linfócito T com o seu TCR, ou seja, com o receptor de célula T, que vai reconhecer a molécula MHC de classe 2 ligado ao seu antígeno. Quando essa interação acontece, nós observamos no citoplasma da célula um aumento dos níveis de cálcio, que vai interagir com a molécula chamada calmodulina. Então, esse complexo cálcio-calmodulina é responsável pela ativação da calcineurina. A calcineurina precisa do complexo cálcio-calmodulina para se tornar ativado. E o que é que a calcineurina ativada vai fazer? Ela vai ativar um fator de transcrição, vai desfosforilar esse fator de transcrição. Então, o fator de transcrição vai perder esse grupamento fosfato, vai se tornar ativado. Dessa forma, o fator de transcrição vai até o núcleo da célula, promover a ativação e a expressão de diversos genes. Dentre eles, nós temos interleucina 2, 3, 4, fator de necrose tumoral e também interferon gama. Todos esses genes terão sua expressão aumentada pela ligação do fator de transcrição aos promotores dos respectivos genes. E aqui nós temos um exemplo. O RNA mensageiro da interleucina 2 foi expressa, foi produzido em uma maior quantidade. A proteína foi produzida, a interleucina 2, e a interleucina 2 vai atuar em diversos tipos celulares, inclusive nos próprios linfócitos T, aumentando assim a sua proliferação, aumentando assim a sua resposta imune. E o que é que a ciclosporina e o tacrolimus vão fazer? Eles vão inibir a ativação, ou seja, eles vão inibir esse acoplamento do cálcio-calmodulina com a calcineurina. Eles vão inibir a ativação da calcineurina. Se a calcineurina não se tornar ativada, nós não temos ativação do fator de transcrição e, consequentemente, nós não temos a síntese das diversas citocinas que irão montar e promover a resposta imune. Dessa forma, ciclosporina e tacrolimus terão ação imunossupressora, uma redução da resposta imune. Aqui nós podemos ver que ciclosporina e tacrolimus, eles inibem a calcineurina, mas se ligando a locais diferentes. A ciclosporina se liga à ciclofilina e o tacrolimus se liga a uma outra molécula chamada FKBP12. Mas ambos, ao se ligarem aos seus próprios locais, vão inibir a calcineurina. Consequentemente, vão inibir a ativação de um fator de transcrição e, consequentemente, vai inibir a síntese e a expressão de diversas moléculas, de diversas citocinas, dentre elas a principal é a interleucina 2. E isso tem uma consequência, vai reduzir a proliferação linfocítica. Então, uma das características da ação da ciclosporina e do tacrolimus é inibição da ativação e da proliferação clonal de linfócitos T. Além disso, também são mais efetivas nas fases mais iniciais da resposta imune. Também não exercem efeito depressor sobre a medula óssea, o que é muito bom, já que eles vão inibir a produção de linfócitos, mas não de outras células que também têm sua fonte na medula óssea. E eles não inibem a resposta humoral, porque a resposta humoral não depende de interleucina 2, ou depende muito pouco de interleucina 2. Dessa forma, eles não são imunossupressores da resposta humoral, ou seja, se aquela resposta imune exacerbada for do tipo imune humoral, o tacrolimus e a ciclosporina muito provavelmente não exercerá nenhum efeito. Aqui nós voltamos àquela visão geral da resposta imune, onde a gente pode ver a importância da interleucina 2 na ativação e na proliferação principalmente dos linfócitos T. Então, os linfócitos T CD4, dependentes da apresentação de MHC de classe 2, ou os linfócitos T CD8,
dependentes da apresentação de antígenos por MHC de classe 1. Nós podemos observar aqui que ao ser apresentado, o MHC de classe 2 apresentar o antígeno ao TCD4, o TCD4 imediatamente começa a produzir interleucina 2, a interleucina 2 induz a sua autoproliferação, assim como induz também a ativação do TCD8, e o TCD8 começa a produzir também interleucina 2, que também vai agir na sua autoproliferação. Observem que as setas elas estão fechadas para ativação de linfócitos T, ou seja, proliferação de TCD4 e TCD8, mas elas estão descontínuas para a proliferação clonal da linhagem TH1 principalmente. Isso acontece porque a interleucina 2 ela consegue induzir a proliferação clonal da linhagem TH1, mas essa ação ela é muito inferior à proliferação de linfócitos TCD4. Então significa que a ciclosporina e o tacrolimus eles vão agir principalmente na proliferação de linfócitos TCD4 e também de linfócitos TCD8. Muito pouco na expansão clonal TH1 e quase nada na expansão clonal de linfócitos TH2, que é um linfócito relacionado com a resposta imunomoral.